Salve, salve, rapaziada. Olha, ano passado, o Vitória, ele conseguiu permanecer na Série A e sucessivamente ir para a Sul-Americana muito pela boa campanha que fez no segundo turno dentro de casa contra os adversários diretos. Direto, no modo de dizer, né? Todos os adversários do Vitória eram direto porque estavam disputando o mesmo campeonato. Mas os adversários que o Vitória necessitava vencer porque fazia parte daquele bloco que a gente sempre traz aqui, rodada após rodada, os clubes que estão se credenciando, rodada após rodada, a permanecer nesse bloco e a brigar por essas posições. E ano passado, dentro de casa, foi muito fundamental para o Vitória. O Vitória hoje tem um jogo desse bloco para enfrentar um Vasco que está todo esfacelado, todo desmotivado, tomou uma sapatada num time acadêmico da Venezuela e que vem para o Barradão com técnico interino. Se não tem um cenário perfeito para o Vitória vencer o Vasco hoje, eu não consigo enxergar outro cenário melhor do que hoje. Porque a partir de hoje, o Vasco assume com o Fernando Diniz assume o Vasco, e aí o Vasco ou melhora ou piora. Mas hoje o Vitória tem a oportunidade de enfrentar um Vasco todo desmotivado e com um técnico interino que com certeza vai fazer besteira, porque a sapatada que o Vasco tomou, eu tava observando aqui alguns canais do Vasco, e a expectativa é que o técnico interino, que inclusive é um ídolo do o Felipe, é um ídolo do Vasco, possa barrar alguns jogadores, mesmo sendo jogadores que estavam figurando titular, mas possa barrar esses jogadores para meio que dar um chega pra lá, né? Se liga, acorda, pô, tu tá no Vasco. Então, hoje possa ser que esteja uma grande mudança na escalação aí do Vasco contra o Vitória. Torcedores do Vasco tiraram o Vitória pra merda, bem dizer, é, falando que o elenco do Vitória é bastante limitado e um deles chegou a dizer que é ainda mais limitado do que o Vasco. Já deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Compartilha pra geral. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Rumo a 30 mil inscritos. Olha, falta pouco. Falta pouco pra atingir os 30 mil inscritos. Tem um recadinho pra vocês, já já a gente volta. Esse aqui é um recado muito bem dado. Lembrando que se você quiser assistir todos os jogos do seu clube do coração, assistir Brasileirão, Libertadores, até mesmo o novo Mundial, na TV Box, Smart TV, celular, chame a rapaziada que tem os melhores streams do mercado. O número deles está aí na tela, beleza? Você dizendo que veio pelo canal Nordeste no Topo, você vai ter um desconto interessante. Também tem um link aí na descrição do primeiro comentário fixado. Pô, tem mais de 700 canais, filmes, séries, desenho infantil. Então corra, não perca a oportunidade para acompanhar os jogos do seu time. Chama eles no WhatsApp e faça o seu teste grátis. Você tem direito a um teste grátis de 6 horas. Após as 6 horas, você comprovando que vale mesmo a ferramenta, você faz a assinatura do seu pacote, beleza? Peça já a sua assinatura aí pelo esse contato que está aí na tela. O link vai estar na descrição. E lembrando, você que ainda não baixou o aplicativo da Implay, baixe através desse QR Code aqui, ó. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e faça já a sua simulação na Implay, beleza? Eu fiz 2 simulações aí nos vídeos anteriores, no vídeo anterior da SAF e no vídeo também anterior de outro torcedor do Vasco falando sobre o jogo contra o Vitória. Tá aí as 2 simulações que eu fiz. Faça a sua simulação, resgate suas 1000 moedas. Quando você baixa o aplicativo através do link, você ganha 1000 moedas grátis, beleza? Dessas 1000 aqui, ó. E você pode fazer sua simulação. E lembrando que essas moedas, elas podem ser convertidas em dinheiro real. Então corra, não perca tempo, beleza? Link tá na descrição também, no primeiro comentário fixado. Vamos embora trazer aqui os torcedores do Vasco falando sobre o jogo contra o Vitória. E sobre o elenco do Vitória, principalmente. Esse time do Vitória, cara, tem uns negócios assim. O Mateuzinho jogava na base do Figueirense. Tem um time aqui de Santa Catarina, muito tradicional, muito antigo, Hercílio Luz. Não sei se vocês já escutaram falar desse time. Claro, Aliás, claro. aqui em Santa Catarina, tudo é Hercílio Luz. É a ponte de Florianópolis é Hercílio Luz, o estádio do Marcílio Dias é Hercílio Luz, e tem o time chamado Hercílio Luz ainda, né? Hercílio Luz foi um cara que... O Mateuzinho, cara, ele jogava no Hercílio Luz a Série D do Campeonato Brasileiro. Aí o Vitória foi lá e vral,
Só que eu conheço o Mateuzinho da base do Joinville, da base do Figueirense, porque jogava muitas vezes contra o Joinville, e era no tempo que eu tinha escolinha de futebol aqui, então 3, 4 jogadores que eram da minha escolinha de futebol foram para juvenil, para júnior do Joinville, e eu conheci esse jogador. O Wellington Rato, em 2000 e... Ai, meu Deus, 2019, 2018, era do Jack, jogava a Série D. Banco da Série D. Banco do Jack na Série D, o Wellington Rato. Aí depois fiquei sabendo que tinha uma contusão, tinha que fazer um exame, o Joinville não tinha dinheiro para fazer o exame, por isso que o rapaz ficava encostado também. Talvez não seja nem culpa dele, seja mais culpa do clube do que propriamente dele. E tem mais um nome que ele citou ali, que daqui a pouco eu vou trazer também, que eu conheço. Cara, e assim, ó, o Mateuzinho hoje jogaria no Vasco. Olha a loucura que é Mole. isso. Uhum. Entraria na equipe do Vasco, sabe? E ele tem uma deficiência de tamanho, mas ele compensa isso com muito dinamismo, não desiste fácil, sabe? É um jogador que compete. Enfim, Emerson, passar a bola para o Cerdeira aí, mas esse Vitória no campo, se você olhar assim, ele não pode botar medo no Vasco. Raul Cáceres, né, Emerson? A gente conhece Isso. bem, né? Conhece Pô, bem. lateral, nota 5 para 4. 5 quando ele joga bem, senão cai para 4. E assim vai, meu amigo. Então, é uma pena que a gente não possa ter otimismo contra uma equipe dessa. O Claudinho tá fora. O Carlos Augusto tá dizendo aqui que o Claudinho tá suspenso do jogo de hoje, não joga. Cláudio Vini Cerdeira, e sua visão aí em relação à questão do Vitória, que tem hoje, pode ter a estreia de Renato Kaiser, ex-base do Vasco, passou por muitos clubes no futebol brasileiro, foi contratado por 5 milhões de reais, ficou 45 dias se recuperando e deve fazer a sua estreia hoje contra a equipe do Vasco, hein, Cláudio Cerdeira? A gente olhando o time do Vitória assim no papel, dá uma esperança de vitória para o Vasco, né? Porque agora o Vasco não costuma dar muita sorte jogando fora de casa, não. Então, né, já que perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o Ceará, depois perdeu para o Corinthians com aquele time ultra alternativo. E o Vitória, por outro lado, em casa, pelo menos empatou com o Grêmio e ganhou do Fortaleza, né? Perdeu do nosso rival, que também não é nada demais. Então, teoricamente, é um time mais fraco do que o Vasco, mas a gente tem que ficar esperto, cara, porque esse menino que o Jean falou, o Mateuzinho, né? Porra, é um ótimo jogador, cara. O que ele se mexe, o que ele cria de jogada. E o Wellington Rato, eu acho que ultimamente ele estava no São Paulo. Foi isso? Ele Tava. andou, ele andou Sim. jogando no São Paulo. Quer Campeão dizer, da Copa do Brasil, titular. exatamente. Então, assim, cresceu bem na carreira. É outro jogador também que o Vasco tem que ficar ligado. E a defesa, como costuma tomar alguns gols, né? Todo placar o Emerson dá alguma coisa a 1 ou a 2. Que a Hoje com o defesa sempre Renato Kaiser, com certeza. leva uns golzinhos. Então a gente tem que ficar esperto com vitória. Mas, de qualquer forma, eu acredito uma boa partida do Vasco, né? E, de preferência, com uma grande vitória sobre o Vitória. Eu, E eu olha, lembrei de Jean, mais um, Emerson. pode Eu lembrei falar. de mais um, rapidinho aqui. O Ronald, que é volante, ele jogava a segunda divisão do Campeonato Catarinense pelo Juventus de Jaraguá. Jaraguá é colado aqui em Joinville. Uhum. Quando ele sai do Juventus de Jaraguá para o Fortaleza, foi uma captação do Rogério Ceni, quando o Rogério Ceni era técnico do Fortaleza. Eu lembro que à época aqui, o pessoal da imprensa de Santa Catarina não entendeu nada. Meu, sabe, a gente via jogos dele aqui, mas não achava ele não. Cara, e depois disso aí já rodou uns 3, 4 clubes de Série A, joga bola, se virando, tem 27 anos ainda. Ou seja, esse time do Vitória, se você começar a olhar o histórico de cada jogador, cara, o próprio Carlinhos, né, centroavante, que era do Flamengo, Sim. era do Nova Iguaçu, veio aqui no Marcílio Dias. Chega no Marcílio Dias, aqui em Santa Catarina, e pergunta para qualquer da imprensa, torcida, sobre o Carlinhos. Cara, eles assim, eles vão falar barbaridades do Carlinhos, sabe? Uhum. E assim, esse é o time do Vitória. Ô, Jean, Qual é a confiança que eu tenho hoje? Zero. Perfeito, perfeito. Confronto direto, né? Um confronto direto, ao meu ver. Há um leve favoritismo assim, porque o Vitória joga dentro de casa. Mas o Vitória precisa fazer valer
esse favoritismo jogando bola realmente, porque se deixar desconcentrar dentro da partida, perde feio, viu? Porque é dois times que tá em baixa, mas que justamente por estar em baixa, basta um melhorar mais que o outro, que acaba saindo alguns gols ali que ninguém imaginava.